E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro. Todos preparados? Legal. Show de bola. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês os 5 princípios básicos para vocês alcançar os melhores resultados. Deixa eu só enviar aqui para alguns amigos. Tianice, seja bem-vinda. Deixa eu só enviar para alguns amigos aqui. Só um minuto. Já vamos iniciar. Perfeito? Legal. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Como é que iniciou a semana? Todo mundo animado, motivado para uma semana de muita dedicação, de muito comprometimento. Hoje nós vamos, Luciana, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre esses 5 princípios básicos que são primordiais para que possamos alcançar aí os melhores resultados em todos os lugares que nós estivermos. Existem alguns princípios que todos nós precisamos de voltar a nossa atenção para eles, se nós quisermos todos os dias da nossa vida nós estarmos indo de encontro com os melhores resultados. Então hoje a gente vai falar sobre isso e inclusive a gente também vai estar trazendo aqui como você pode utilizar a ter as dificuldades para o seu crescimento pessoal. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito dela, que diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, quando nós voltamos a atenção para isso, nós passamos a entender que tudo o que acontece na nossa vida pode ser usado para o nosso crescimento pessoal. Pode ser usado para a gente alcançar os melhores resultados, para que possamos todos os dias estar ainda em busca dos nossos melhores resultados, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Mas me conta aí, como estão a perspectiva de vocês para essa nova semana? Chegando aí já na última semana do mês de julho, já para entrar aí para o mês de agosto. Como que estão o planejamento de vocês? Automaticamente, estamos encaminhando já para o final do ano. Já estamos um mês aí após o meio do ano. Então, ou seja, cada dia agora vai aproximando mais. E às vezes nós não traçamos planos, às vezes nós não traçamos objetivo e nós vamos permitindo que a nossa vida vá nos levando. Como se diz aquela música, deixa a vida me levar. Mas me conta aí, como que estão a perspectiva de vocês para esse final de mês e também para o início do próximo mês, para o mês de agosto, mês principalmente aqui para a nossa região, um mês de muito vento, um mês de muito frio, mas automaticamente também um mês de muitas festas, de muitas comemoração ainda, finalizando julho, com muita comemoração. Mas vamos lá. Quais são os 5 princípios básicos para que possamos alcançar os melhores resultados na nossa vida? Certamente todos nós sabemos que tudo o que coordena o nosso corpo, todo o nosso corpo, toda a nossa saúde, todos os nossos resultados, a nossa vida, ela é coordenada pela nossa mente subconsciente. Ou seja, o consciente recebe as informações e são enviadas para a nossa mente subconsciente. E automaticamente, de acordo com a programação que estiver rodando aqui no nosso subconsciente, assim é também os nossos resultados. Então, os nossos resultados vai ser sempre de encontro com o que está rodando na nossa mente subconsciente. Então, o primeiro princípio aí, para que você possa alcançar bons resultados na sua vida, o primeiro princípio básico é você entender como a sua mente funciona, como o seu cérebro funciona. Tem muitas pessoas que acabam dedicando tempo para todas as outras coisas. Muito menos, agora mesmo, há cerca de 1 hora atrás, eu fiz um atendimento.
E ali, depois do atendimento, a cliente diz: Johnny, eu não sei se eu consigo continuar esse tratamento. O tratamento de reprogramação mental, ela estava passando por muitas dificuldades emocionais e ela disse assim: eu não sei se eu consigo. E ali naquele momento, ela é uma pessoa que tem carro, que tem casa, que tem condição, que tem trabalho, mas ao mesmo tempo ela não coloca como prioridade o mental. E ela está chegando numa situação mental muito difícil. Boa noite, Lubéssimo, princesa linda. Boa noite, Nayara. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E automaticamente, quando nós não colocamos como prioridade o nosso emocional, dificilmente nós vamos alcançar bons resultados. Então, um dos princípios básicos para que possamos alcançar bons resultados na nossa vida, o primordial dele é você entender como isso funciona, como isso pode te travar ou como isso pode te ajudar, o seu cérebro pode te ajudar a alcançar os melhores resultados. Isso é primordial. Esse é o primeiro princípio se você quer ter bons resultados na sua vida. E o interessante é que esses bons resultados não quer dizer só financeiro, mas é em todas as áreas da nossa vida. No físico, o seu emocional, você precisa de entender como a sua mente funciona. Nos relacionamentos, você precisa tanto de se entender, como você precisa de entender como o seu parceiro, ou que seja homem, ou que seja mulher, funciona. Porque senão, dificilmente, você vai ter bons resultados. Então esse é o primeiro ponto, entender como a nossa mente funciona. Então todo ser humano precisaria de dedicar tempo, de separar tempo para entender, para pesquisar, para estudar, para ler sobre como o cérebro funciona. Porque tem um padrão de como o nosso cérebro funciona. Mas a maioria das vezes quer saber como dirigir um carro, quer saber sobre todas as coisas. Me diz aí, você coloca como prioridade estudar sobre a sua mente ou você tem outras prioridades na sua vida? Responda aí para mim entender qual tipo de perfil que eu estou falando aqui nesse nosso encontro, nessa nossa live. O segundo princípio básico para que possamos alcançar bons resultados é usar tudo para o nosso crescimento. Inclusive, usar tudo para o nosso crescimento quer dizer usar até mesmo as dificuldades, os problemas para o nosso crescimento pessoal. Depois eu tenho algumas histórias para contar para vocês, umas histórias bem marcantes de alguns atendimentos que eu fiz durante os últimos dias e como que a própria mente, como que os próprios obstáculos, enquanto estão sendo utilizados para ajudar umas pessoas a ganhar mais resistência, chegar mais longe, esses mesmos obstáculos estão sendo usados para travar, bloquear totalmente algumas pessoas que têm grande potencial. Terceiro ponto, que a gente vai aprofundar neles para vocês entenderem, o terceiro princípio é vocês utilizarem as ferramentas corretamente. Todas as ferramentas que estão ao nosso redor, inclusive a ferramenta mental, se você não utiliza ela corretamente, dificilmente você vai alcançar bons resultados na sua vida. Bons resultados com os filhos, com os relacionamentos e em todas as áreas da sua vida. E o quarto princípio é você estar canalizando. Você aprender como canalizar as energias que são lançadas sobre a sua vida. Todos nós sabemos que o nosso corpo e tudo ao nosso redor é energia. Inclusive o universo é energia. Se você não aprender como canalizar essa energia que é lançada sobre você a todo momento, ela pode ser usada para te aprisionar, para te limitar, para te impedir de alcançar os melhores resultados. E o quinto é como você utilizar a sua mente na sua melhor versão. Existe também um processo de como você pode utilizar isso para você alcançar os melhores resultados.
A gente vai estar começando agora aprofundando sobre isso, então já compartilha aí com alguém que você queira ver essas pessoas indo de encontro com a sua melhor versão. Mas me fala aí, você separa tempo, você dedica tempo do seu dia para estudar sobre a sua mente? Você dedica tempo do seu dia, da sua vida, para limpar a sua mente daquela poluição do dia a dia, dos problemas do dia a dia, daquilo que te limita, daquilo que te trava? Você coloca a sua mente como prioridade na sua vida? Ou o seu cérebro, a sua mente, está em segundo plano? Como a maioria de vocês sabe, durante quase toda a minha vida, a minha fase de adolescência, a minha fase adulta, boa parte da minha fase adulta, eu tive praticamente a minha vida totalmente travada, exatamente por todas as coisas que aconteceram na minha vida. Todos os traumas, todos os bloqueios, todas as palavras, todas as humilhações que foram acontecendo na minha vida, eu fui deixando que isso se acumulasse na minha mente. Nós sabemos que a nossa mente é como se fosse um copo, o copo das emoções, onde todas as experiências que nós vivemos durante toda a nossa vida, essas experiências elas vão sendo acumuladas. Acumuladas até onde? Acumuladas até o ponto que você pode perder totalmente o controle da sua vida, o controle das suas emoções. Ou seja, só um minuto, entrando uma ligação aqui. Ou seja, a todo momento estão sendo lançados sobre a sua vida palavras, ações e atitudes. Que essas palavras, ações e atitudes, elas vão ser usadas para você ir mais longe ou para te limitar e te diminuir. E essas palavras podem ser palavras do seu cônjuge, pode ser palavra do seu pai, pode ser palavra do seu filho, pode ser palavra dos líderes religiosos, pode ser palavra dos professores. Ou seja, a todo momento a nossa mente está sendo programada, está sendo colocadas informações na nossa mente. E essas informações que estão sendo conduzidas para a nossa vida, elas estão sendo para o nosso crescimento ou para a nossa limitação. Depende das pessoas que nós estamos convivendo. Depende das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, o primeiro ponto é você compreender como funciona a sua mente. A sua mente, ela está aí no seu corpo, dentro da sua cabeça, exatamente com o intuito de te proteger. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam entender melhor e para que vocês possam aprofundar para dentro de vocês e entenderem o que pode estar limitando a vida de vocês, ou o que pode estar impedindo você de alcançar aqueles resultados que você quer. Ou seja, resultado familiar, resultado financeiro, resultado emocional, resultado físico do corpo, de exercitar, de se comprometer, de deixar de procrastinar. A nossa mente, se ela tem essa finalidade de nos proteger, a todo momento que acontece alguma coisa com você de ruim, ela diz assim, não passa por essa experiência de novo não, porque você vai sofrer muito. Alguns dias atrás, eu atendi uma cliente que ela estava passando por um problema gravíssimo de ciúme. Ela tinha muito ciúme, um ciúme excessivo. Um ciúme de tudo que o parceiro dela estivesse fazendo, ela tinha ciúme. E ela tinha muito ciúme quando acontecia alguma coisa, ela ficava com muita raiva e afastava e separava. E quando acontecia aquilo, já vinha o arrependimento para ela. De imediato ela já arrependia. Ela achava que se ela afastasse, resolveria o problema. Mas quando ela afastasse, era como se acrescentasse o problema na vida dela. E quando a gente foi buscar o que estava por trás, Isabel, seja bem-vinda, Jaciara, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Quando a gente foi buscar o que estava por trás, sabendo que a nossa mente está por nos proteger, automaticamente eu já entendi que ela tinha passado por alguma experiência em algum momento da vida dela,
alguma experiência onde tinha enganado, tinha traído, tinha maltratado, tinha rejeitado, tinha abandonado. A partir daquele abandono, daquela experiência, Arlen Coach, seja bem-vindo, Samuca Pereira, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, nobres. Pessoal, já compartilha essa live aí, porque vai ter muito conteúdo aqui de transformação pessoal e muitas pessoas vai poder ficar presente para muitas coisas que pode estar te limitando, te impedindo aí de você alcançar bons resultados na sua vida. Beleza? E automaticamente, quando a gente foi buscar dentro da reprogramação mental, a própria mente dela nos canalizou para uma cena onde o esposo dela, ali no princípio do relacionamento dela, estava mentindo para ela, estava enganando ela. Automaticamente, o cérebro dela disse: cuidado, 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 porque senão você vai passar novamente por uma experiência como aquela que você passou lá no princípio do seu relacionamento. A partir daquele momento, ela foi cada vez intensificando mais. O interessante, uma das coisas que nós precisamos de entender sobre o nosso cérebro, que um único trauma, não importa o quão grande ele seja, qualquer pessoa consegue suportar um grande trauma. Ou seja, um grande trauma ele não nos trava. Ele nos traz peso emocional, mas ele não chega a nos travar. Mas como, por exemplo, essa cliente foi se acumulando experiência. Quanto mais ela tinha ciúme, mais o esposo dela tentava esconder as coisas, porque ele sabia que se ele contasse coisas pequenas, ela fazia um caos daquilo e automaticamente o ciúme dela foi levando ele cada vez tentar esconder mais coisas, e quanto mais ela descobria mais coisas, mais ela desconfiava e mais intensificava o ciúme dela. E o copo das emoções dela foi se enchendo. Cada dia que passava, um ciúme a mais, uma dificuldade a mais, um sentimento a mais. Ou seja, a mente começou a tentar proteger ela. Cuidado, fica atento. Tá vendo o seu esposo no telefone? Pode ser que ele esteja conversando com alguém. Tá vendo o seu esposo conversando com alguém? Talvez ele esteja já querendo namorar com esse alguém. E ela passou a ter ciúme até dos próprios familiares do esposo dela, como mãe, como irmã e como tudo. Tudo para ela se tornou motivo de ciúme. Por quê? A nossa mente está aqui a todo momento para nos proteger de alguma coisa. Então nós precisamos de entender como essa máquina funciona. Esse é o primeiro princípio, um dos princípios básicos para você alcançar bons resultados na sua vida. Você separa tempo para entender como o seu cérebro funciona? Responde aí para mim. Se não, entenda uma coisa. Você é portador da máquina mais poderosa que existe. Mas de nada adianta você ter a máquina mais poderosa do mundo e você não souber como ela funciona ou como utilizá-la. De nada ela vai adiantar para você. Princípio básico, primário, entender como a mente funciona. Esse é o principal. O interessante, pessoal, é que quando nós entendemos como a nossa mente funciona, hoje eu estou muito presente para isso, tem aí praticamente 2 anos que praticamente tudo que eu falo que eu vou fazer, eu vou lá e executo. Independente se tem dificuldade, independente se tem problema, independente o que tem pela frente. Eu vou lá e executo o que precisa de executar. Por quê? Porque eu passei a entender como a minha mente funciona. Automaticamente, eu sempre vou alcançando bons resultados em tudo que eu coloco a minha mão. Porque, ou seja, a minha mente a todo momento, ela quer me fazer economizar energia, ela quer me proteger de passar experiências ruins, ela quer me proteger de gastar energia, ela quer me proteger de esforçar. Então, ou seja, eu não posso dar ouvido muito pelo que a minha mente... Fala, Elin, tudo bem? Pelo que a minha mente está me impondo. Porque ela vai querer que eu faça só coisas que ela já tem o hábito de fazer, ela não vai me deixar fazer coisas difíceis. Ou seja,
E isso aí vai me levando cada vez a ficar na zona de conforto. Então, se eu quero ir para o próximo nível, eu não posso deixar isso acontecer. E pelo contrário também, quando você entende como a sua mente funciona, essa máquina, ela não tem limite. Quanto mais você usa, mais você a pode usar, inclusive o seu corpo. Quanto mais você exercita, mais resistência, mais força você tem para exercitar. Interessante que criança, eu estudo muito sobre como as crianças funcionam. E interessante que sempre que você tiver dó, que você quiser poupar os seus filhos de dificuldade, você não está contribuindo com o seu filho. Porque, ou seja, quanto mais o seu filho fizer coisas difíceis, mais ele vai estar preparado para novas experiências difíceis. Quanto mais você poupar ele, menos ele vai conseguir fazer coisas extraordinárias. Ou seja, para uma pessoa fazer coisas extraordinárias, se vocês analisarem isso, por exemplo, nas ginásticas, nas Olimpíadas, quase todas aquelas pessoas foram pessoas que começaram a treinar desde criancinha. Porque, ou seja, a mente de uma criança ela está preparada para fazer coisas que nem ela mesma acredita que ela poderia fazer. Ou seja, para ela ainda não tem limitações. Por isso que quando somos criança, nós temos muitos sonhos. E depois que vamos crescendo, os sonhos vão diminuindo. Porque as experiências, as palavras dos adultos vão dizer, não é assim não, as coisas não são tão fáceis assim não, tem dificuldade, tem isso. Mas quando nós somos criança, nós nem sabemos que existe dificuldade. Nós nem sabemos que existe medo, nós nem sabemos que é perigoso cair. Nós queremos dar o nosso melhor, entregar o nosso todo. Só que os pais acabam indo limitando os nossos filhos. Os filhos, ou seja, a nossa mente, quanto mais uma criança for utilizando para alguma área, mais ela poderá utilizar. É claro, tudo precisa de ser utilizado com sabedoria. Interessante que até a ansiedade, se você começar a utilizar a sua mente para coisas ruins, para preocupação, para medo, para insegurança, ela não tem limite também. Tanto para alcançar os seus objetivos, tanto para descontrolar. Por isso que pessoas muito inteligentes têm mais chance de perder o controle da mente do que pessoas que têm a inteligência mais bloqueada. Porque os inteligentes, se eles não souberem direcionar a mente, os pensamentos, as ideias, eles podem se perder com os próprios pensamentos. Conhecer a nossa mente é primordial, tanto para uma saúde emocional e tanto para uma vida de bons resultados em todas as áreas da nossa vida. O segundo princípio é usar tudo. Usar tudo para o nosso crescimento. Interessante que hoje eu só trabalho com o que eu trabalho, porque de todas as experiências ruins que aconteceram na minha vida, todas as dificuldades que aconteceram na minha vida, eu entendo que hoje eu só ajudo pessoas. Hoje eu ajudo pessoas na área financeira, porque eu passei por uma dívida de 50 vezes mais do que eu ganhava por mês. Eu consigo ajudar a pessoa na área emocional, porque eu passei pelo conflito, da ansiedade, da depressão. Então sei o que as pessoas passam, ou o que as pessoas estão passando. Eu consigo ajudar as pessoas na área de relacionamento, porque eu passei pelo caos dentro do meu relacionamento. Ou seja, eu consigo ajudar pessoas em falar em público, em quebrar as suas limitações, perder a vergonha, poder fazer coisas difíceis, encarar as dificuldades, porque eu passei por essas experiências. Então, ou seja, quando você entende que todas as coisas que acontecem na sua vida não é por acaso, mas sim por um princípio, você começa a utilizar todas elas para o seu crescimento pessoal. Interessante que há mais ou menos 100 dias, 100 e poucos dias, eu quebrei a minha perna. E quando eu quebrei a minha perna, eu não entendi por que aquilo aconteceu ou o que eu poderia aprender com aquilo. De início, eu voltei a minha atenção para questionar. Nossa, o que eu vou fazer agora?
Quando eu fui no médico, o médico falou, você vai ficar 70 dias sem pôr o pé no chão. Eu falei, o que eu faço com a minha vida agora? Eu que sou elétrico, eu que corro todos os dias, eu que brinco, sou ninhado, faço todas as doideiras. O que eu vou fazer a partir de agora? E ali, de imediato, eu já ressignifiquei aquilo. Eu falei, na minha vida, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Ou eu ganho, ou eu aprendo. O que eu vou aprender com isso? Provavelmente eu não vou ganhar nada, mas o que eu vou aprender com isso? Interessante que eu passei os 70 dias motivado, animado, atendendo, trabalhando normalmente, porque eu trabalho aqui sentado. Então não me afetou em nada, nem no meu emocional em nada. E quando chegou no final desses 70 dias, onde eu fui tirar ali a faixa, finalizar tudo aquilo, na verdade eu tirava sempre para limpar e para essas coisas, porque só colocou a faixa e fez a cirurgia. Fiquei 3 dias internados para fazer a cirurgia. Quando finalizou aquele processo, que eu olhei para a minha perna, é claro que eu já estava ficando presente para isso, mas no último dia foi mais presente, eu até tenho um vídeo no meu canal, a perna que ficou sem exercitar, ela estava cerca de 7 centímetros mais fina do que a outra. A que não estava quebrada, que estava aguentando todo o peso, ela estava bem fortona, bem resistente. E a outra estava bem fraquinha, bem franzina. Ou seja, eu entendi, naquele momento, o corpo não foi feito para ficar parado. O corpo foi feito para exercitar. Se você quer ter uma velhice saudável, você precisa de exercitar todos os dias. Não sei com o que você trabalha, mas a maioria das pessoas hoje trabalha sentado, de boa, tranquilo. Se você trabalha no pesado, tá tudo certo. Porque lá, desde os tempos, eu, por exemplo, trabalhei muito em todos os serviços pesados. Carvão, enxada, foice, cortar lenha de machado, pegar café e tudo mais, cortar cana e tudo mais. E hoje não, hoje eu fico parado. Então, se você quer ter uma velhice saudável, o que eu entendi nesses 70 dias, você não pode de forma nenhuma ficar parado, ficar sem exercitar. Porque senão você vai estar se autodestruindo. Interessante que eu nunca gostei de academia. E agora que eu resolvi o problema da minha perna, já estou vencendo aí praticamente 1 mês de academia. E vou continuar. Eu preciso de continuar. Interessante que quando eu iniciei ali na academia, os primeiros dias, no 3º dia eu passei mal de quase desmaiar. E não é que eu estava pegando pesão, não. É porque eu fiquei praticamente quase 100 dias sem movimentar, sem exercitar. E, ou seja, eu fui ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco. E o seu corpo, o meu corpo, não foi feito para ficar parado. E agora, tem aí praticamente 1 mês, eu já pego praticamente de peso. Olha como o corpo ele se adapta rápido, principalmente quando você manda uma mensagem rápida. Eu já pego hoje, do primeiro dia, do primeiro ao 3º dia que eu fiz, hoje eu já consigo pegar cerca de 3 a 4 vezes mais peso do que eu peguei nos primeiros dias que eu estava na academia. Olha como o nosso corpo pega resistência e resiliência tão rápido. Mas a maioria das pessoas, quando começa, passa mal, diz assim, nossa, isso não é para mim. Como que eu vou continuar? Pois eu estou passando mal. Isso não é para mim, não dá para continuar. Se você não conhece como isso funciona, na primeira limitação, você vai parar. E, ou seja, o que a minha mente estava dizendo para mim quando ela me fez passar mal? Para com isso é desconfortável, isso é pesado, a gente está sentindo dor, a gente está cansando, a gente está isso. E, na verdade, o que eu precisava de entender era, você não tem o hábito de fazer isso. Então, vai ser com o tempo que você vai ganhar resistência e resiliência. Interessante que hoje tinha um rapazinho bem franzininho lá na academia e tem um leg, alguma coisa, que é de empurrar com o pé. E eu consigo, no início eu conseguia com uma pecinha bem fininha. Agora eu já consigo com 2 peças de 25 quilos. 2 de um lado e 2 de outro.
E esse rapazinho, ele estava colocando 6 de um lado e 6 do outro. Eu falei assim, que coisa. Eu até brinquei com ele. Você tem ferro nessas pernas sua? Como é que você tá tão franzininho? Ele falou assim, eu tenho cerca de 2 anos que eu faço academia. E foi com o tempo que eu fui aumentando o processo. Ou seja, se você não entende como você funciona, como o corpo funciona, eu estou dando o exemplo de academia. Mas isso não funciona só para academia. É para todas as coisas que você for colocar a mão. Se você não sabe como isso funciona, você vai parar no meio do caminho. Se você não quer usar todas as coisas para o seu crescimento, para o seu favor, você vai parar no meio do caminho. Então essa é a importância de sabermos como isso funciona e poder utilizar todas as coisas ao nosso favor. Eu tenho várias frases mágicas que eu uso na minha vida. Uma delas é, na minha vida nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Outra frase mágica, então tipo assim, aconteceu uma coisa ruim, saiu do meu controle, eu já mando essa frase. Na minha vida nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Não sei ainda, mas ainda vou descobrir. Segunda frase, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu não ganhei com isso, o que eu vou aprender? Ou eu não aprendi nada, o que eu estou ganhando com isso? Ou seja, essas frases, elas levam a minha mente, conhecendo sobre a mente, ela leva a minha mente a pensar, a buscar a solução, não buscar o problema. Porque se você não tem algumas frases de impacto, acontece uma coisa ruim, a sua mente vai te levar para o negativo. Ó céus, ó terra, ó azar, agora o que vai acontecer com a minha vida? Nossa, alguém morreu. Nossa, perdi o esposo, perdi a esposa. Nossa, perdi o trabalho. Nossa, me machuquei, perdi o carro, perdi isso. Nossa, me endividei. E automaticamente, se você voltar para o negativo, dificilmente o seu problema vai ser resolvido. Pelo contrário, ele vai aumentar ainda mais. Ou seja, os nossos problemas, eles aumentam de acordo com o questionamento que você traz para ele. Porque, ou seja, é a nossa mente que entrega todas as nossas emoções. Falando sobre entender como o cérebro funciona. A nossa mente que entrega todas as emoções. Então, ou seja, se você está triste, quem que decide que você está triste? O seu subconsciente. De acordo com o que ele viu, de acordo com o que ele ouviu, de acordo com o que ele tocou, de acordo com o que ele cheirou, de acordo com o gosto que você sentiu, ele vai te entregar aquele sentimento de tristeza, por exemplo. A raiva, quem que te entrega a raiva? O seu subconsciente. De acordo com o que você viu, de acordo com os canais de entradas, a sua mente te entrega. Mas para ela te entregar um sentimento, ela precisa de ter uma referência. Por que que a mesma coisa que acontece com você, você fica triste? Acontece com outro, ele não está nem aí. A mesma coisa que acontece com o outro, ele fica com raiva. E para você, não está nem aí. Interessante que, às vezes nos meus atendimentos, eu falo algumas palavras. Como, por exemplo, eu falo praia. Para algumas pessoas, quando eu falo o nome praia, as pessoas já sorriem. A mente delas já entrega sentimentos de felicidade. E enquanto eu falo para uma outra pessoa a mesma palavra, praia, a pessoa pode começar a chorar. A mente dela entrega o sentimento de tristeza, de choro. Qual a diferença uma para outra? Qual a diferença de uma pessoa para outra? Por que uma começa a se alegrar muito? E por que a outra começa a chorar, ouvindo a mesma palavra? Quem sabe coloca aqui nos comentários o porquê. Já já eu respondo aqui o porquê, mas quem sabe já pode colocar a resposta. Porque se eu falar praia para uma pessoa, ela pode começar a ficar muito feliz, e se eu falar para uma outra pessoa do lado, ela pode começar a chorar e ficar muito triste. E esse exemplo que eu estou dando
É um exemplo que eu uso nos atendimentos. Às vezes eu falo uma palavra para alguém, alguém começa a ficar muito feliz. Eu falo a mesma palavra para o outro começa a chorar de imediato. Se você sabe, já coloca aqui, porque eu quero a sua participação. Aprender sobre a mente é você estar compartilhando. Interessante que na pirâmide do aprendizado, foi uma das coisas também que eu trouxe para a minha vida, para você aprender, quando você só ouve alguma coisa, a sua mente ela só consegue captar 5%. Quando você ouve e utiliza aquilo que você ouviu, a sua mente capta 50%. Quando você ouve, utiliza e ensina para alguém, a sua mente capta 80%, a sua mente 85% que a sua mente aprende. Ou seja, mais um gatilho, mais uma pérola que eu estou deixando aqui para vocês. Se você tem dificuldade de aprendizado, se você tem dificuldade de guardar as coisas, entenda, para você guardar melhor, ouça, utilize e ensine. Esse é o maior gatilho para você utilizar a sua mente na sua melhor versão. Então já tenha isso claro para você. Mas vamos lá, ninguém quis colocar aqui o que acontece? Perfeito. Preste bem atenção nisso. Ou seja, se eu falo para uma pessoa a palavra praia, o subconsciente dela, vocês já sabem, é o subconsciente que entrega as nossas emoções. O subconsciente entrega o sentimento de felicidade, alegria. E eu falo para outra pessoa a palavra praia, ela começa a chorar. A mente dela entrega o sentimento de tristeza e o sentimento de choro. O que está por trás? Exatamente as memórias que ela tem por trás dessa palavra. Ou seja, se eu falo para você e você tem uma memória de se divertir com os amigos, se divertir com a família, de tirar férias, você vai ficar alegre. A sua mente vai te entregar o sentimento de alegria. Só que para uma mãe ou para alguém que foi para a praia e chegou ali, alguém faleceu afogado, ela presenciou uma traição, presenciou uma perca, um machucado, uma doença, algo ali, de acordo com a experiência, com a memória que a mente tem daquele evento, a mente vai entregar os sentimentos para você. Vocês já ouviram falar em pessoas bipolares? O transtorno bipolar, a doença bipolar, que dizem que não tem cura? Na verdade, é simplesmente a pessoa estando acessando memórias do passado. Então ela vê uma caneta, ela aciona uma memória de uma caneta. Ela ouve uma palavra praia e ela aciona a memória ali da praia. Ela vê o esposo conversando com a mulher, ela aciona aquela memória ali que ela tem ali do passado, das experiências que ela passou. E o bipolar ser bipolar quer dizer que você aciona alguns sentimentos que você não sabe nem de onde está vindo. Mas, na verdade, é uma mentira que você não sabe. A sua mente subconsciente, o seu subconsciente sabe. Porque você viu alguma coisa bem simples, talvez você viu uma mensagem, talvez você ouviu uma palavra, talvez você tocou em algo quente. Quando você tocou em algo quente, você lembrou lá da sua infância que alguém te queimou, te jogou água quente, fez maldade com você, queimou o seu pé, fez alguma coisa. E ali naquele momento você acionou aquele gatilho, a sua mente já te entrega os sentimentos. Aí você já fica irada, você já fica triste, você já fica com medo, você já fica espantada, você já fica com síndrome do pânico ou qualquer um outro sentimento. Por quê? Simplesmente porque você acessou uma memória que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo naquele momento. Esse é o bipolar. Beleza. Sobre as ferramentas, terceiro ponto, como utilizar as ferramentas, utilizar ferramentas corretas. Interessante que esses dias eu estava na casa de um amigo e aí ele falando que ele tinha feito uma mudança e que aí ele tinha gastado praticamente quase o dia inteiro para desmontar um guarda-roupa. Não, a primeira vez que ele fez uma mudança, ele mesmo desmontou e ele montou. E diz ele que gastou praticamente um dia para desmontar o guarda-roupa e um outro dia para montar o guarda-roupa.
E que aí, dessa vez, ele contratou uma pessoa para ir lá. Da primeira vez ele foi com chave de fenda, tirando parafusinho, depois os preguinhos lá de trás e mudou ali o guarda-roupa. E aí, da próxima vez, ele contratou um profissional, que o profissional gastou cerca de 1 hora para desmontar o guarda-roupa e 1 hora e pouquinho para montar o guarda-roupa na casa dele. E aí ele só diz que o que mudou foi a ferramenta do profissional, porque o profissional tinha ali o estilo de uma furadeira, onde ele colocava no parafusinho, apertava, tirou tudo bem rapidinho. Então, ou seja, utilizar as ferramentas corretas. E utilizar essas ferramentas corretas é a mesma coisa da academia, você utilizar o seu corpo da forma correta. Eu sempre digo, utilize o seu corpo. Quanto mais você utilizar, mais ele vai ganhar resistência. Só que tudo isso precisa ser com sabedoria. Imagina eu, Johnny, que acredito que quanto mais eu utilizar o meu corpo, eu mais vou ganhar resistência. Eu vou lá, igual aquele menininho fraquinho que estava lá na academia, que ele estava pegando, ele estava com 6 quilos, eu estava com 2. Então, ou seja, 2, 4, 6. 3 vezes mais do que eu. Se eu fosse pegar aquele peso, achando que quanto mais eu pego peso, mais eu ganho resistência, eu estourava o meu joelho. Então, ou seja, precisa de utilizar as ferramentas em cada momento. Em cada lugar você precisa de utilizar um tipo de ferramenta. Às vezes, para você tirar um parafuso, tem várias formas de você arrancar um parafuso. Mas cada ferramenta que você utiliza, você alcança melhor resultado. Às vezes algumas pessoas querem ganhar resistência e elas estão, por exemplo, só correndo. Se você está só correndo, talvez você vai ganhar mais resistência só nas pernas, mas você não vai ganhar nos braços. Se você vai para uma musculação, você já ganha resistência em praticamente quase todo o corpo. Ou seja, utilizar a ferramenta correta vai fazer você ganhar tempo, vai te ajudar a você alcançar bons resultados. Ou seja, para você fazer propaganda do seu negócio, você pode ir falando para as pessoas, você pode contratar um carro de som para falar, que vai falar para mais pessoas, ou você pode contratar, por exemplo, o tráfego pago pelo Facebook, pode mostrar no mesmo momento para a quantidade de pessoas que você quiser, de acordo com quanto você está disposto a pagar por aquilo. Então, nós precisamos de utilizar as ferramentas corretas, inclusive as ferramentas da nossa mente. Entender que existem processos. Existem processos que você precisa de ir seguindo. Para você alcançar bons resultados, você não pode querer sair daqui e já estar no topo, porque você não vai ter ganhado resistência, você não vai ter ganhado resiliência, você não pode ter ganhado aprendizado. E com isso, você pode sofrer, você pode se perder e você pode se sofrer muito. Então, utilize as ferramentas do seu corpo, da sua mente, corretamente. É claro que para isso, você precisa de entender sobre como funciona essa máquina extraordinária. Esse é o ponto primordial, o princípio básico para você alcançar bons resultados. O quarto princípio é exatamente você aprender a canalizar a energia. Ou seja, tudo na nossa vida é energia. Inclusive, uma das energias mais destrutivas, Adilson, meu nobre amigo, gostei da aula, perfeito, meu caro. Uma das energias mais destrutiva sim, quando você não sabe utilizar, quando você não sabe canalizar, é a energia da inveja. Todo mundo que está prosperando, alcançando bom resultado, se destacando, se diferenciando, saindo do ponto A para ir para o ponto B, vai aparecer invejosos no meio do caminho dele. Na mídia aqui se chama haters. Vai ter haters tentando te derrubar, tentando te colocar para baixo. Interessante que muitas das vezes os próprios haters são os próprios parceiros. Às vezes a esposa com medo do marido destacar muito, às vezes o marido com medo da esposa crescer demais. Por isso que vocês têm que ir balanceando a todo momento para um não ficar inferior ao outro. Senão um vai ter medo e a própria mente, como a gente falou lá no início,
Com medo, ela vai tentar te segurar, ela vai tentar te limitar, falar palavras, às vezes, discreta para falar assim, não vai tão longe não que você vai sofrer, que você vai passar mal, que vai dar ruim para você. Ou seja, você precisa de aprender a canalizar essa energia. Quando alguém está, por exemplo, tendo inveja de você, isso só quer dizer uma coisa. Você está no caminho certo. Ninguém tem inveja de alguém que não está se destacando. Vocês já viram alguém ter inveja de um fracassado, de um coitado, de alguém que não tem sucesso nenhum? Alguém mandou a energia para você, você precisa de canalizar ela para você alcançar melhores resultados. Como que eu faço isso? Sempre que aparece alguma dificuldade na minha vida, já é princípio na minha mente. Eu coloco mais pressão, eu dedico mais, eu faço mais. Sempre que aparece alguém tentando me parar, tentando me prejudicar, eu coloco mais energia, eu faço mais. Porque essa energia, quando ela vem de lá para cá, ela vem com um único objetivo: nos parar, nos limitar. E, ou seja, eu converto essa energia e faço aquele que estava querendo me parar, ele entender que se ele continuar tendo inveja de mim, ele vai morrer. Porque quanto mais ele tiver inveja, mais eu vou dar o meu melhor, mais eu vou ir para o meu próximo nível, mais eu vou dedicar, mais eu vou me comprometer a fazer coisas difíceis para mim alcançar melhores resultados. Então não importa o quanto de invejoso apareça no nosso caminho, não importa o quanto de energia contrária vem para o nosso caminho. Interessante que essa energia contrária, às vezes ela é canalizada pela sua própria mente. Lá no mês de dezembro, dia 22 de dezembro, eu lancei o meu maior desafio do ano, que foi passar 12 horas andando, uma noite inteira andando, a pé de uma cidade para outra, 50 quilômetros andando, sozinho. Eu decidi que eu iria fazer essa caminhada, esse desafio, que era difícil para mim, eu não tinha um hábito de andar, e eu decidi que do dia 1º até o dia 22 eu iria ir treinando, ir exercitando, caminhando, correndo, para mim ganhar resistência no corpo. Por incrível que pareça, eu treinei no dia 1º e no dia 2. No dia 2 eu adoeci, tive uma virose. Fiquei com essa virose do dia 2 até o dia 20. Nunca na minha vida eu fiquei tanto tempo doente. Uma energia contrária. A minha mente virando contra mim. Dizendo, não faz isso não, isso é besteira, isso é doideira, não precisa disso. E aí veio a minha mãe dizendo, Johnny, não faz essa doideira não tem necessidade disso. Mas eu sabia que aquilo era para o meu desenvolvimento pessoal, não era para mais ninguém. Eu precisava de entender que eu podia um pouco mais, que eu podia fazer coisas que às vezes nem eu acreditava que era possível. E aí eu sarei no dia 20, e aí quando foi, interessante que quando eu marquei para o dia 22, não ia chover no dia 22. E aí no meio do mês eu descobri que ia chover, dezembro choveu quase o tempo inteiro aqui. E aí eu precisei de fazer a caminhada debaixo de chuva, foi mais difícil. Quando eu andei os 10 primeiros quilômetros, o meu corpo travou praticamente todas, as minhas pernas já quase nem movimentavam mais. E eu dizia só uma coisa, vai ir até o limite. A gente vai andar essa noite inteira, a não ser que desmaie, passa mal, e se desmaiar vai ser pior, porque eu vou estar sozinho. E aí a minha mente já converteu essa energia, ela estava com a energia contrária, tentando me frear, e aí ela já começou a me entregar força e energia para me alcançar os melhores resultados. Ou seja, quando a gente aprende a utilizar essa máquina, entende como ela funciona e começa a utilizar ao nosso dispor, o medo já não nos para mais, as dores já não nos param. É claro que a gente precisa de utilizar com sabedoria para a gente conhecer também os nossos limites. Eu sabia que isso era possível, podia ser que ia doer muito, como no outro dia praticamente eu fiquei quase o dia inteiro sem conseguir quase que nem andar por um desafio que eu lancei. Mas, ou seja, eu canalizei aquela energia e dificilmente quando eu lançar um novo desafio, a minha mente vai tentar me parar. Porque ela já entendeu, já mandei uma mensagem para ela que ela não precisa de tentar me parar.
E por incrível que pareça, depois desse tempo, quase tudo que eu digo que eu vou fazer, eu não me preocupo. Vai ser feito. Porque, ou seja, já eu estou adestrando a minha mente. Vocês precisam de ter a mente de vocês como se fosse um cachorrinho, que vocês estão adestrando ele para que ele possa fazer tudo o que você quiser. Se é para o aprendizado, se é para lidar com crítica, se é para lidar com medo, se é para lidar com a dificuldade, se é para lidar com a dor, se é para lidar com os bloqueios. Vai treinando esse cachorrinho, que é o seu cérebro, para ele fazer tudo o que você quer e todos os objetivos que você quer. Cada vez mais você vai ganhando mais resistência e você vai ganhando mais resiliência. Ou seja, a resistência é treinável. Todo mundo que exercita, que movimenta mais, ele tem mais resistência do que alguém que exercita pouco. Interessante que ontem eu vi em algum programa, eu estava na casa da minha sogra, e em um programa estava mostrando ali, sei lá se era Fantástico ou qual programa que era, mostrando de uma mulher que ficou dentro de uma caverna por 500 dias. Ela fazendo ali uma prova social para ver o quanto as emoções aguentava lidar com aquela pressão de ficar sem a luz do sol, de ficar sem a convivência com outras pessoas. Ou seja, ficar 500 dias, 1 ano e meio, 500 e alguns dias, dentro de uma caverna, sozinha ali. Ele só entregava comida pela corda, era muito, muito profundo mesmo. Ou seja, quando aquela mulher sair dali, a pergunta que ela vai fazer para ela: o que é impossível para mim? Que foi exatamente a pergunta que eu fiz depois daquele desafio. Precisamos de canalizar todas as energias para a gente alcançar os melhores resultados. Se você quer alcançar bons resultados na sua vida, você não pode ser covarde e deixar o medo te parar. Você não pode ser covarde e deixar a vergonha te parar. Você não pode ser covarde e deixar a insegurança, deixar o ciúme, deixar a preocupação, deixar as dificuldades te parar. Porque se a sua mente conseguiu te parar uma vez com uma doença, tudo que você está vivendo hoje é entregue pela sua mente. Não tem outra força te entregando isso. É a sua própria mente, usada por algumas experiências que você passou, que está entregando isso para você. Então, se você deixa cada vez mais ela te dominar, a cada dia mais você vai estar mais limitado. Então, você precisa de começar a ser corajoso. Tem uma passagem bíblica, na verdade, uma palavra bíblica que se repete na Bíblia por muitas e muitas vezes: seja forte e corajoso. Porque o medo é uma das coisas que mais limita as pessoas. Como, por exemplo, eu tinha medo de falar em público, tinha medo de ser criticado, tinha medo de ser rejeitado, tinha medo do que as outras pessoas iriam falar de mim. Hoje em dia eu não estou nem aí com o que os outros estão pensando ou estão falando. O que eu estou aí é para quem eu sou. Para quem eu sou aqui dentro da minha casa, para quem eu sou quando essas câmeras estão desligadas. Essa é a única preocupação que eu tenho. No mais, o que vocês estão pensando, o que as outras pessoas próximo de mim estão pensando, eu não estou nem aí. Uma das coisas que eu tenho como princípio é de dar o meu melhor em todos os lugares que eu tiver. Se eu estiver trabalhando para alguém, eu vou dar o meu melhor. Se eu estou atendendo alguém, eu vou dar o meu melhor. Se eu estou cuidando de um cliente, se eu estou em uma mentoria, eu vou dar o meu melhor em todos os lugares. Então esse é um princípio meu, mas no mais, igual antes. Antes eu sempre dedicava bastante, mas a minha preocupação é: será o que os outros vão pensar de mim? Será se eles vão pensar que eu estou falando brabo? Será se eles vão achar que a minha voz está isso, está aquilo? Mas por que eu tinha essas preocupações? Devido às experiências que eu tinha passado, a programação que estava girando na minha mente, e eu nunca tinha separado tempo para limpar. Aquele copo, o copo das emoções, o copo do medo estava cheio, o copo da vergonha estava cheio, o copo do medo de rejeição por ter sido rejeitado estava cheio, o copo de medo de crítica estava cheio, porque durante toda a minha vida eu fui muito criticado. E todas as críticas que eu passei foi me tornando a pessoa que eu fui por uma vida inteira. Enquanto eu não falei assim, não, é isso aqui que coordena toda a minha vida. Então vamos cuidar disso, vamos investir nisso,
No ano passado, por exemplo, eu investi 14 mil reais, mais de 14 mil reais, em treinamentos, em cursos. Porque eu entendo que eu sou o meu maior investimento. E às vezes quando você leva a possibilidade para alguém ter uma transformação, a pessoa diz assim, ah, não, mas eu acho que não, eu acho que eu prefiro investir no meu carro, cuidar do meu carro, eu preciso pagar IPVA, eu preciso de trocar os pneus, eu preciso de comprar uma cama, um sofá, uma televisão. Tem muitas pessoas que vão viver uma vida inteira ferradas exatamente porque não entende que se elas não cuidar disso, a vida dela vai ser um sofrimento inteiro. Vai ser um sofrimento eterno. Vai ser um inferno aqui na própria vida. E aí diz, nossa, é que eu não tenho sorte, nossa, é que eu sou azarado. Não, é que você não coloca como prioridade aquilo que é prioridade. Tem coisas que era princípio para você, você coloca outros na frente. Você acha que é lá fora que precisa de ser ajustado, que precisa de ser cuidado. Mas na maioria das vezes é dentro. Às vezes você acha que é o outro que precisa de mudar. Eu atendo muito de relacionamento e praticamente todos os atendimentos, quando a gente começa, todos eles dizem, não, é ele que precisa mudar. Aí um fala é ele e o outro está falando, não, é ele, é ele, é ele. Ou seja, não vai mudar nunca. O único que precisa de mudar sou eu. É você que está vendo aqui essa live. Aí, a partir do momento que você coloca você como prioridade para essa mudança, aí já não tem nada mais que te segura. Porque tem aquela passagem bíblica, palavra de Jesus, Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que acredita. Marcos 11, 24. Se você pedir alguma coisa crendo, você vai receber. É isso. Pedir, Mateus, né? Mateus 7:7, 4:7. Pedi e recebereis, buscais e encontrareis. Você está buscando? Você está buscando essa transformação? Ou você quer estar aí no seu cantinho dizendo, ó Deus, me abençoe, Deus. Entregue o que eu estou precisando. Dificilmente vai cair do céu a sua transformação. Mas se você começar a buscar, eu posso dizer para você com toda a convicção, se foi possível para mim, é possível também para você. Se você começar a buscar, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar tudo que você está buscando. Não é só um pouco, não. É tudo que você estiver buscando, você vai encontrar. Mas você precisa de buscar. Você precisa de ir de encontro com isso que você quer. Pessoal, e para finalizar, o último ponto é utilizar a sua mente na melhor versão. Utilizar a sua mente na melhor versão é você se desafiar todos os dias. Você fazer coisas difíceis, como por exemplo, tá aqui a Inês, a Maria da Luz, que está aí no nosso grupo Desafiando o Gigante, fazendo coisas que a maioria das pessoas não faz. Ou seja, se você não se desafiar, a sua mente não vai se abrir. Tem uma frase mágica de Albert Einstein que diz assim, a frase de Albert Einstein diz assim, uma mente que se abre, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Por isso, abra a mente dos seus filhos, abra a sua mente, abra a mente das pessoas que estão ao seu redor. Use cada momento da sua vida para você estar abrindo a sua mente para novas ideias, para ser mais corajoso. Um dia, uma vez que você perdeu o medo da vergonha, você nunca mais vai ser assolado por esse medo. Uma vez que você perdeu o medo da crítica, nunca mais você vai ser assolado por medo da crítica. Uma vez que você perdeu o medo da necessidade de aprovação, nunca mais você vai ser assolado por esse medo. Mas se você não fizer isso, você vence a sua vida. Você vence a sua vida aprisionado por alguns desses sentimentos. Use a sua mente na sua melhor versão. Entenda que a sua mente é como se fosse um músculo. Ela é um músculo. Quanto mais você usa, com sabedoria, porque se você sobrecarregar ela demais, ela vai travar o seu corpo.
se você usa com sabedoria, mais você poderá usar para você alcançar melhores resultados. Tenha certeza disso. Nada é impossível para você. Tudo que você acreditar vai ser possível. Tem uma frase bem marcante, eu acho que ela está no meu WhatsApp, de Henry Ford. Se você pensa que você pode ou que você não pode, de qualquer forma, você está certo. Pessoal, nós estamos chegando ao final. Na nossa próxima segunda, interessante que o grupo Desafiando Gigante, eu não sei quantos vocês já conhecem, a mentoria Desafiando Gigante, nós já estamos vai completar um ano, vai fazer aniversário agora dia 1º de agosto. Ela começou em dia 1º de agosto do ano passado, que era para ser só um mês de mentoria, e agora nós já estamos aí há 12 meses seguidos. Então nós vamos fazer aniversário. Então na próxima semana, o nosso encontro vai ser na terça-feira. Na terça-feira, às 8 horas da noite. Vai ter muitos prêmios, porque o aniversário é da mentoria Desafiando o Gigante. Mas quem vai ganhar o presente é você que está aqui. Então vai ter muitos presentes nesse dia dessa live. Vai ser um encontro vai ser uma festa de aniversário. E eu já quero contar com você. Depois eu vou estar passando aqui no meu Instagram os prêmios que vocês vão estar recebendo. Inclusive, eu vou estar concedendo um dos prêmios, já vou adiantar aqui. Um dos prêmios você vai poder, você aí que tem vontade de fazer um tratamento de reprogramação mental comigo, dentro do sorteio você vai concorrer a um tratamento completo de reprogramação mental. Então, seja, esse vai ser um dos presentes, já adiantando aqui, mas vai ter vários outros presentes lá também, vai ser show de bola. Então já se prepara aí, terça-feira, dia 1º de agosto, primeiro dia do mês de agosto, nós vamos estar juntos às 8 horas da noite aqui pelo Instagram mesmo, nesse nosso encontro, para a gente comemorar o aniversário. Foi uma mentoria, foi um treinamento que eu cresci muito com ele, e muitas pessoas também que participaram desse treinamento cresceram demais, fizeram coisas que nunca imaginava que poderia fazer. Então, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês, gratidão pela participação de vocês. E na próxima terça-feira, não nessa, da próxima semana, nós estaremos juntos com a comemoração de um ano da mentoria Desafiando o Gigante. Gente, gratidão a cada um de vocês, um abraço e até semana que vem. Vocês ficam atentos aí, tanto no Stories e tanto no feed, para vocês já fazerem o passo a passo para vocês estarem concorrendo lá aos prêmios, tá bom? Vai ser show! Um abraço, gente! Excelente semana para todos vocês. Um abraço, gratidão. Tchau!